Você está pronto para transformar a maneira como vê o mundo? Na Ótica One temos tudo o que você precisa para uma visão perfeita. Descubra nossa vasta seleção de lentes e armações, sempre atualizadas com as últimas tendências e tecnologias de ponta. Oferecemos também um ambiente moderno e acolhedor, projetado para tornar a sua experiência de compra a mais agradável possível. E com consultores especializados, estamos prontos para ajudar você a encontrar a solução ideal para a sua saúde visual, garantindo a perfeição em cada detalhe. E o melhor de tudo, com 10 unidades em endereços estratégicos, você sempre encontrará uma One bem pertinho de você, com preços justos e condições especiais. Não perca tempo, entre agora mesmo em contato com a nossa central de atendimento 981659790. Você é número 1 na número 1, Ótica One. TV Grão-Pará, canal 14.1, afiliada à Rede Gazeta, nas eleições 2024. Rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belém, com patrocínio da Ótica One. Você é número 1 na número 1, Ótica One. Eleições 2024. Eu estou mais uma vez aqui na TV Grão-Pará, canal 14.1, afiliada à Rede Gazeta, nas eleições 2024, para mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belém. E essa rodada de entrevistas tem patrocínio da Ótica One. Ótica One, você é número 1 na número 1, Ótica One. A candidata que está presente no estúdio aqui da TV Grão-Pará é a candidata Raquel Brício, do Partido Unidade Popular. E eu quero agradecer a sua presença aqui em nosso estúdio. Obrigada, candidata, por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui dialogando com o povo de Belém, falar mais do nosso programa. Essa oportunidade é importantíssima para nós da UP. Muito obrigada. Agora, candidata, nós vamos assistir juntas e também quem está nos assistindo as regras dessa entrevista. Por favor, o vídeo. Os temas das perguntas serão os mesmos para todos os candidatos e o tempo de resposta igual para cada pergunta, 2 minutos. Os temas das perguntas são zeladoria, meio ambiente, educação, saúde, transporte público, guarda municipal, COP30 e saneamento básico. Na abertura da entrevista, a apresentadora anuncia a presença do candidato. Em seguida, a apresentadora comunica que o candidato tem 2 minutos para sua apresentação inicial. Na sequência, o candidato sorteia os temas das perguntas que vai responder. O candidato deve sempre mostrar o tema que está escrito no papel para a apresentadora e para a câmera do público. Na sequência, a apresentadora faz a pergunta ao candidato relacionada ao tema sorteado e aciona o cronômetro através da frase: candidato, você tem 2 minutos para responder a pergunta a partir de agora. Para todas as respostas, o tempo é de 2 minutos cronometrados. Após o final de todas as perguntas e respostas, a apresentadora diz que o candidato tem 2 minutos para as considerações finais. Pronto, agora já assistimos ao vídeo. Candidata Raquel Brício, você tem a partir de agora 2 minutos para a sua apresentação inicial e eu pergunto, quem é a candidata Raquel Brício? Bem, eu sou candidata pela Unidade Popular, pela UP, na nossa primeira oportunidade de disputar a Prefeitura de Belém, um partido que foi registrado em 2019 e é uma grande honra poder estar representando esse partido e os movimentos sociais que compõem esse partido, que foi o único que foi legalizado, inclusive, após a reforma política. Eu sou Raquel Brício, tenho 32 anos, eu sou empregada pública, sou guarda portuária, agente de segurança pública federal da Companhia Docas do Pará, sou estudante de Direito e, como muitas pessoas que hoje moram em Belém, sou do interior do estado, eu sou ribeirinha do Médio Rio Moju, literalmente nascida e criada às margens do Rio Moju, e vim para Belém, né, em busca de oportunidade, de acesso à educação e encontrei na militância, em 2007, na minha escola, no IFPA,
os movimentos sociais, onde fiz parte do movimento estudantil, do Grêmio Estudantil Cabanagem, e de lá para cá nunca parei de atuar nas lutas populares, porque acredito que esse é um instrumento que nós temos para poder organizar as nossas pautas, as nossas demandas. E atualmente eu atuo no movimento sindical, sou diretora do Sindicato dos Portuários do Pará e do Amapá, e também sou coordenadora nacional do MLC, que é o Movimento Luta de Classes, que é um movimento sindical nacional, que atua na luta, né, por melhores condições de trabalho, melhores condições de salário. Já atuei no movimento de mulheres Olga Benário, da qual sou fundadora, e também atuei no MLB, que é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. E nessa oportunidade estou como candidata junto da Galdina Leite, que é nossa vice, que nos orgulha muito de estar conosco nessa jornada, que é uma servidora pública municipal aposentada do Sindicato dos Servidores da FUNPAPA. Obrigada, candidata, pela sua resposta no tempo. Candidata, agora vamos ao sorteio do primeiro tema. Por gentileza. Transporte público. Candidata, por gentileza, mantenha o papel fora. E a minha pergunta sobre transporte público é: eu vi nas suas propostas que você pretende regulamentar o transporte alternativo e implantar o transporte hidroviário em Belém, caso seja eleita. Você pode explicar melhor essas propostas para mim e para a população? Bem, primeiro que tem uma potência gigantesca a questão hidroviária, que não é utilizada essa potência. Inclusive, quem mora em Icoraci poderia muito bem, e vai ter, caso nós sejamos eleitas, para poder ir de barco no transporte hidroviário do centro de Belém, de lá do Ver-o-Peso até Icoraci, fugindo do trânsito que é, né, Augusto Montenegro, do que é o Almirante Barroso, principalmente em horário de pico. Então, além disso, é também lembrar que Belém tem mais de 40 ilhas, que pessoas que são ribeirinhas, e eu conheço essa realidade, e que não têm acesso ao transporte público. Então é importante que tenha também essa questão. Para isso, nós propomos a criação de uma empresa pública de transporte rodoviário e hidroviário, porque o modelo que nós temos hoje é de concessão à iniciativa privada e as empresas atuam apenas para obter lucro. Então, o direito, que é constitucional, que é dever do município, é transformado em mercadoria, e dessa forma a gente vê o caos que é o transporte público em Belém. E isso não é por incompetência, não é porque as empresas não sabem como oferecer um serviço adequado, é porque elas não querem mesmo, porque assim elas têm mais lucro. Em Belém, em 10 anos, mais de 800 ônibus deixaram de circular. E a gente sente isso na pele quando a gente passa mais tempo esperando o ônibus, e quando ele passa superlotado, e mesmo assim a gente é obrigado a submeter a essa situação, porque a gente não sabe que horas vai passar o próximo, mas uma coisa a gente sabe: quando ele passar, ele vai passar lotado igualmente. E isso é uma questão complicada, inclusive para nós mulheres, que nos colocam em situação de vulnerabilidade, inclusive assédio dentro do ônibus. E por isso é uma questão que precisa ser encarada como direito e não como mercadoria. E para ter passe livre para estudante desempregado, catraca livre domingo e feriado, e também para ter bilhete único. Obrigada pela resposta, candidata. Por gentileza, pode sortear o próximo tema. COP30. Obrigada. Candidata, quais seriam suas ações como prefeita de Belém em relação à COP30, que será realizada aqui na nossa cidade e vai ser um evento mundial? Como que você pensa? O que você pensa sobre esse evento? Bem, primeiramente é importante pensar que a COP30, assim como grandes eventos de Olimpíadas e Copa do Mundo, se discute muito a questão do legado que fica, porque a gente é perguntada muito como candidata o que a gente vai fazer para demonstrar, o que a gente quer mostrar para o mundo. Só que a gente tem que pensar o que a gente quer para o povo de Belém, não fazer uma maquiagem para mostrar uma Belém que não existe, porque a COP vai passar e a maquiagem vai escorrer. Então, a gente defende que as verbas que vêm para a COP30 sejam investidas nas periferias, onde realmente precisa. Inclusive, somos críticas contrárias às obras que são realizadas em áreas que não têm essa necessidade de investimento público, como está sendo feito na DOCA pelo governo do estado, por exemplo. Então, essa é uma principal proposta. A outra coisa é que, do ponto de vista ambiental,
nós não temos ilusão com a COP30, porque nós vemos no capitalismo, não existe capitalismo verde, as empresas, os estados e empresas são as principais contribuidoras para que isso aconteça. Então, para nós, o debate ambiental só vai ser sério se a gente colocar no centro desse debate os povos da floresta. Os povos ribeirinhos, os povos quilombolas, os povos indígenas e os povos da Amazônia. Porque só existe a Amazônia em pé porque esse povo mora lá e defende essa Amazônia. Então, uma questão necessária para nós é colocar populações tradicionais no centro do debate, porque quando se fala em floresta amazônica, não pode esquecer que existem pessoas que lá vivem e que precisam de ter acesso a direitos, que precisam ter segurança para continuar, inclusive, defendendo a Amazônia, dos interesses da destruição, da devastação, de quem não tem compromisso com a Amazônia, da mineração, da grilagem, vários crimes ambientais que são cometidos na Amazônia. E para isso é fundamental que as comunidades tradicionais estejam no centro desse debate, porque nós temos uma relação diferente com a natureza. Muito obrigada, candidata, pela resposta. Por gentileza, pode sortear mais um tema. Zeladoria. Zeladoria pública. Candidata Raquel, de que forma você faria uma gestão diferente da atual para a zeladoria pública de Belém para os cidadãos? O que você faria diferente como prefeita em relação à zeladoria da nossa cidade? O principal é colocar para funcionar os conselhos. Nós temos conselhos da cidade, por exemplo, que tem representação popular e que precisa funcionar com mais participação popular, porque essa é uma questão principal, que o povo sabe não só aonde precisa, né, de investimento, mas também qual é a solução para essa questão. A outra coisa são as parcerias, né, com o Instituto, com as universidades, que têm, né, pesquisas sobre os assuntos, que têm propostas sobre essa questão, além das parcerias com as associações e os movimentos sociais, principalmente as associações de pessoas com deficiência, que sabem como é difícil, né, a acessibilidade na nossa cidade, desde o transporte público, a questão das calçadas e a acessibilidade nas praças, em todos os órgãos públicos também. Então, é uma questão importante para nós, mas que só vai ser possível se tiver participação popular, se tiver a participação dos movimentos que sabem apontar, inclusive, quais são as suas demandas diante da necessidade e diante do orçamento também, para que isso seja colocado em prática, né, além da defesa do patrimônio público, da defesa do patrimônio histórico, inclusive, da cidade. Muito obrigada, candidata. Por gentileza, o próximo tema. Saúde. Eu li nas suas propostas, dentre as suas propostas, que você pretende construir um centro de saúde psicológico e psiquiátrico. Como funcionaria para a população isso na prática, para o dia a dia, para quem mais precisa? Bem, isso é uma questão do momento, né? A saúde física, ela é importante, e a saúde mental também. Então, ainda se tem muito preconceito, muita falta de diagnóstico e muita falta de acesso. É muito complicado você convencer uma pessoa que está passando por problema psicológico, que ela precisa de ajuda. E quando ela se convence, às vezes ela não consegue ter acesso a essa questão com uma certa facilidade. Então, ter a atenção para a saúde mental, psicológica também é fundamental, por isso tem que ter um centro especializado nessa questão para poder garantir com que as pessoas consigam se tratar. Porque assim como o corpo adoece, a mente também adoece. Não é uma fragilidade individual, não é fraqueza, não é um problema individual, é um problema social que está agravado com as nossas condições de vida, com o desemprego, com a cobrança, com a falta de perspectiva de muitos jovens que, às vezes, lutaram muito para entrar na universidade. Tem muitos jovens que são formados e não têm emprego. Então, as cobranças sociais, as fobias também que estão sendo muito
que acometem, né, os nossos jovens precisam ser encaradas com tranquilidade e com um problema de saúde. Para isso é importante ter, né, um centro específico e também cumprir a legislação quando fala da presença de uma equipe psicossocial nas escolas também. Obrigada, candidata, por sua resposta. Por gentileza, mais um tema. Saneamento básico. Esse é um problema... Não quero nem falar. Candidata, ampliar e modernizar o Fundo Municipal. Eu vi dentre as suas propostas, ampliar e modernizar o Fundo Municipal de Saneamento Básico. E de que forma você pretende fazer isso? Bem, discutir orçamento para ampliar investimento em qualquer área é também dizer que da onde que vai tirar. Então, para nós, precisamos enxugar o gasto naquilo que é supérfluo. E o que é supérfluo para nós? Nunca, nenhuma área social vai ser tratada como um gasto pela unidade popular. É um investimento. E o que é gasto, que é supérfluo, é lucro das empreiteiras, lucro das terceirizadas, contratos desnecessários que poderiam estar sendo oferecidos os serviços pelos servidores públicos. Tudo isso vai ser revisado para garantir que tenha um aumento nessa área do saneamento. A outra questão é a frente emergencial de trabalho, que é com contratação direta, sem o lucro da empreiteira, para fazer obras de saneamento e outras obras também. Mas isso ia ser fundamental, porque ia gerar emprego e ia tirar da conta do custo daquela obra o lucro da empreiteira, que toda obra hoje tem, mas não é obrigatório, não está escrito em lugar nenhum que tem que contratar uma empresa para fazer uma obra. A prefeitura pode contratar diretamente. E do saneamento em si, a nossa proposta principal é fazer parceria com as universidades, que têm institutos muito completos, que têm pesquisas que não só apontam os problemas do saneamento, mas também apontam soluções. Pesquisadores da Amazônia que conhecem a nossa realidade, que não trazem uma proposta de saneamento importada de outros estados, que não reaproveitam projetos de outras regiões diferentes, que não têm a complexidade do que é a Amazônia. Inclusive, as próprias bacias hidrográficas, elas funcionam com dinâmicas diferentes, então mesmo dentro da própria cidade nós temos dinâmicas diferentes para trabalhar com saneamento. Além disso, defendemos a luta contra a privatização da COSAMPA, uma parceria com a prefeitura para que ela faça o seu trabalho de qualidade para a população e para fiscalizar no que compete ao município, a COSAMPA, para que ofereça serviço de qualidade para a população sem privatização. Muito obrigada pela resposta, candidata. Próximo tema. Educação. Candidata Raquel Brício, se eleita prefeita de Belém, quais seriam suas prioridades para a educação municipal? Sem dúvida, a questão de creches e escola em tempo integral. Porque além de ser um direito da criança, é também um direito da mulher. É muito triste a gente verificar que em Belém muitas mulheres são obrigadas a abandonar o emprego ou estudo por não terem aonde deixar os seus filhos em segurança, em local adequado. E também de ser integral, porque às vezes nenhuma mãe solo vai conseguir sustentar uma família com um emprego de meio período. Então é necessário que tenha investimento, porque direito é direito, então tem que ser garantido. Não é se vai garantir ou não. O debate é como garantir o direito, como a gente estimular essa questão da educação pública voltada para a criança e também para essa questão do aspecto do direito da mulher, que é uma pauta importantíssima para a gente. Então, essa é uma questão fundamental. O respeito aos servidores da educação também, isso é uma questão importante para a gente, funcionar os conselhos, toda a legislação precisa ser cumprida, tem muita legislação que é obrigatoriedade do município que não é cumprida, e para isso a gente precisa também colocar para funcionar o Conselho de Educação, para poder fazer com que as políticas públicas de Belém sejam discutidas pelo povo. Isso é muito importante para poder garantir que tenha educação de qualidade, para poder garantir com que o nosso povo tenha esse direito garantido. Então, para nós, mais uma vez, repito, educação nunca vai ser um gasto. Por isso nós criticamos as políticas de corte, que vê a educação como um gasto, que quando vai enxuga aonde não precisa, inclusive onde precisa de mais investimento. A minha trajetória é uma trajetória marcada por negação de direitos, então eu saí com 11 anos da minha comunidade, porque lá não tinha escola de quinta série em diante. Então,
é uma prova de que educação, apesar de ser direito, não é garantido na prática. Muito obrigada, candidata, por sua resposta. Por gentileza, o próximo tema. Guarda Municipal. Já que eu coloquei guarda municipal, porque eu me refiro à segurança pública. Mas como a gente não tem guarda municipal no nosso município, eu quis cutucar, sabe? E eu vi dentro das suas propostas, ainda bem, que você, dentro das suas propostas de segurança, eu vi que você pretende restaurar e desmilitarizar a guarda municipal. Como funcionaria isso na prática, para mim e para a população entender? Bem, primeiro que existe uma discussão de militarização da Guarda Municipal. A Guarda Municipal é civil, ela tem atribuição e essas atribuições elas são diminuídas para comparar a Guarda a uma polícia. E a gente acredita que a Guarda Municipal, as atribuições que ela tem hoje são atribuições importantes e que os servidores têm que ser valorizados no cumprimento dessa função, dessa atribuição. Ela não precisa buscar uma atribuição que não é dela para exercer o seu trabalho, inclusive em áreas como a defesa da mulher, porque tá dentro do sistema de proteção à mulher. A questão dos espaços onde hoje são ocupados por terceirizadas, por vigilantes que poderiam estar sendo ocupados por guardas municipais. A questão de ter atualização de legislação e de direitos humanos também, porque é muito fácil fazer um PAD, culpar o agente por uma ação que eles querem caracterizar como isolada, mas o que a prefeitura, o que a corporação, que a Guarda Municipal faz para atualizar esse servidor da legislação, porque ele faz o concurso e qual é o esforço que a instituição faz para ele estar mais resguardado e atualizado, porque as leis mudam, não federal, municipal, estadual. E eu sou guarda portuária, sou agente de segurança, então conheço por dentro também essa questão, além da necessidade de ter guarda feminina, porque as guardas masculinas são 10 vezes mais do que o número de guarda feminino. E a gente sabe que, por legislação, até para revistar uma mulher, precisa de uma agente feminina. E a gente tem essa disparidade muito grande que precisa ser enfrentada também nessa questão. Só um exemplo da mudança da lei, tem uma lei que um decreto em relação ao hip hop, que muitas das vezes a Guarda Municipal, em vez de garantir esse direito, acaba impedindo a manifestação cultural dos jovens da periferia. Obrigada, candidata. Por gentileza, o último tema. Meio ambiente. Candidata, entre as suas propostas eu vi que para o meio ambiente que você pretende fortalecer as políticas de reciclagem no município. Por favor, explique melhor essa proposta. Bem, isso seria através do fortalecimento das cooperativas de catadores. Isso é muito importante para dar condições para que eles trabalhem, porque não é só a pessoa em casa selecionar, separar o seu resíduo e a associação ter a estrutura para fazer o processo de separação e de envio também. Tem que ter como é que vai chegar, tem que ter a logística para que chegue nas cooperativas. E tem que tratar a cooperativa como algo importante para a cidade. É uma política de geração de renda, mas não é só. É uma contribuição social que isso vai impactar diretamente na qualidade de vida nossa que a gente precisa desenvolver. A outra coisa está relacionada a essa questão da coleta. A gente viu como aconteceu com Belém, que ficou entulhada de lixo para tudo quanto é lado, porque uma empresa que era para manter um aterro sanitário, na verdade mantinha um lixão, com diversos crimes ambientais, trazendo diversos transtornos para a população, principalmente de Marituba, que foi diretamente afetada, mas também de Belém, porque quando ela foi proibida de receber mais resíduo, a gente ficou com a cidade entulhada de lixo. Então, isso comprova mais uma tese nossa. Deixar direito básico na mão de uma empresa privada é muito perigoso, porque a tendência é se fazer de tudo para diminuir os custos e aumentar o lucro. E com isso, a qualidade é muito questionada. Então, para ter tratamento de resíduo, para ter coleta, nós defendemos que a prefeitura assuma a sua responsabilidade e ofereça diretamente o serviço para a população, porque essa é uma necessidade que nós temos
Inclusive, é proibido por lei ter lixão, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu implementar isso porque está na mão do privado ainda. Obrigada, candidata. Respondeu todos aos temas e tudo no tempo cronometrado. Obrigada. Você tem agora, candidata, 2 minutos para suas considerações finais. Essa é a sua câmera, fique à vontade. Por que ser prefeita de Belém? Primeiro que é um desafio grande e uma grande oportunidade de divulgar o nosso programa. O programa, as propostas que foram defendidas aqui, são propostas que não foram inventadas para esse processo eleitoral. São propostas que diariamente elas são pautas de reivindicações dos movimentos que compõem o nosso partido. Então a gente pede o voto 80, conheça o nosso partido e também se organize a sua revolta, a sua insatisfação, que assim como você, nós também estamos insatisfeitos com a nossa realidade, com a política, que não é democrática como poderia ser. O nosso partido, por exemplo, não tem direito a tempo de TV e rádio, não tem fundo partidário, mas isso de nenhuma forma vai impedir a gente de divulgar o nosso programa e principalmente chamar o povo a se organizar, porque historicamente não existe nenhum direito que foi dado de mão beijada por qualquer prefeito, governador, presidente. A história é de luta e de conquista. Por isso, venha se organizar conosco na Unidade Popular, organizar pelo poder popular, pelo socialismo, uma sociedade onde direitos sejam garantidos, não como mercadoria, e seja priorizada a condição do povo trabalhador nas suas necessidades. Então, a gente pede que você conheça nas nossas redes sociais as nossas propostas, o nosso programa e se organize conosco, porque isso vai ser fundamental, porque a eleição passa e as lutas continuam, as demandas continuam e as necessidades também, porque nós, enquanto classe trabalhadora, a luta não é uma opção, ela é uma necessidade imposta pela nossa própria realidade. Então, ou a gente se organiza para lutar pelos nossos interesses, ou os nossos direitos vão continuar sendo retirados, como foi na reforma da Previdência, na reforma trabalhista e diversas outras reformas que ainda estão tentando passar para poder retirar direitos. O P80, Unidade Popular. Obrigada, candidata. Eu quero agradecer a sua audiência que está acompanhando todas as entrevistas. A TV Grão-Pará, canal 14.1, afiliada à Rede Gazeta, está promovendo entrevistas com todos os candidatos, porque nós acreditamos que esse cenário democrático, nesse cenário democrático, todos os candidatos precisam ser ouvidos. E você, que é eleitor, precisa conhecer as propostas de governo de todos os candidatos. Nossos agradecimentos à Ótica One, que é a empresa patrocinadora dessa rodada de entrevistas. Ótica One, você é número 1 na número 1, Ótica One. E a gente encerra aqui dizendo que nesta quarta-feira teremos também entrevista com mais um candidato que concorre à Prefeitura de Belém, sempre a partir das 10 horas da noite, aqui na TV Grão-Pará. Tchau, um grande abraço. TV Grão-Pará, canal 14.1, afiliada à Rede Gazeta nas eleições 2024. Rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belém, com patrocínio da Ótica One. Você é número 1 na número 1, Ótica One. Eleições 2024. Você está pronto para transformar a maneira como vê o mundo? Na Ótica One temos tudo o que você precisa para uma visão perfeita. Descubra nossa vasta seleção de lentes e armações, sempre atualizadas com as últimas tendências e tecnologias de ponta. Oferecemos também um ambiente moderno e acolhedor, projetado para tornar a sua experiência de compra a mais agradável possível. E com consultores especializados, estamos prontos para ajudar você a encontrar a solução ideal para a sua saúde visual, garantindo a perfeição em cada detalhe. E o melhor de tudo, com 10 unidades em endereços estratégicos, você sempre encontrará uma One bem pertinho de você, com preços justos e condições especiais. Não perca tempo, entre agora mesmo em contato com a nossa central de atendimento 981659790. Você é número 1 na número 1, Ótica One.